muito presente na nossa vida, mas a eletrônica digital está presente na nossa vida. E aí vem a importância dos computadores, justamente porque os computadores controlam da a maneira mais robusta de você controlar a eletrônica digital é através de um computador. E aconteceu um fenômeno muito interessante na área de eletrônica, que na década de 80 era muito comum você ter aquelas revistas de eletrônica. E muitos professores pardais, às vezes você chegava na casa de um tio, de um primo, e estava ele atrás de um ferro de solda, com osciloscópio e tal, e de repente vieram os PCs e detonaram com esse grupo de pessoas. Por quê? Porque você puxa uma porta lá do PC, uma serial, uma paralela, você faz qualquer coisa. Você faz qualquer coisa. Então, por alguns anos, houve uma dormência dos robistas de eletrônica. Só que agora o PC ficou grande demais. A gente quer pôr coisas eletrônicas e controlar digitalmente as coisas em lugares inusitados, dentro de uma tomada, dentro de um espacinho do seu carro. No meu, por exemplo, eu estou colocando uma cafeteira eletrônica no meu carro. Eu gosto de tomar café, não gosto de parar para tomar café de posto, né? Então, cada vez mais a gente está querendo botar eletrônica em tudo que é canto, né? As pessoas têm uma criatividade imensa para isso, né? Os estudantes, então, né, nem se fala. Eu vi outro dia um projeto chamado Shit's Happen. Qual que era o projeto dos caras? Era uma privada eletrônica. Era uma privada que tinha um sensor de presença. Quando você chegava lá para fazer o número 2, especificamente, ela via que você demorava muito tempo lá e ela apontava no Twitter. Então a eletrônica pode estar até dentro do banheiro, tweetando as suas ações, tá certo? Então essa é uma tendência muito forte de que as pessoas comecem a criar seus próprios dispositivos, porque hoje está tudo muito mais barato. Antigamente, para você pegar um circuito integrado e poder entender como usar aquele circuito integrado, você tinha que ir xerocar o descritivo, o manual, o datasheet do circuito integrado. Hoje a gente tem lá aqueles centralizadores de datasheet na internet. As coisas estão baratas, quer dizer, hoje você pode chegar lá e queimar componente à vontade, porque dependendo do componente, R$1, R$5, às vezes custa mais ser comprado do que o próprio componente. E além de tudo, hoje estão falando uma palavrinha muito importante que se chama open source. A coisa está open source. Pega o pessoal do Modelix investindo bastante pesado em plataformas de desenvolvimento, que são plataformas abertas e que vão o quê? Democratizar os professores pardais. É isso que vai acontecer. Então é o futuro, é a computação das coisas. A gente está falando de computação além do computador, né? E por isso que é importante pequenos dispositivos como esses, para que fique fácil da gente embarcar isso dentro das coisas, tá certo? Bom, é possível colocar alguma inteligência em um interruptor de luz? E dentro de uma torradeira? Teve um grupo de estudantes que pegou uma torradeira e fez uma torradeira parecida com essa, com um circuito eletrônico que se conectava na internet e via a previsão do tempo. E a previsão do tempo saía estampada na sua torrada. Aqui está o Elvis, né? Acho que o cara era fã do Elvis e fez uma torradeira com o Elvis. Mas você já pega a torradeira, a sua torrada, e você vê se vai sair sol, se vai sair chuva, né? Então são coisas absurdamente eletrônicas que estão invadindo as nossas casas, né? E a gente também precisa parar. Tem uma outra coisa importante: a gente precisa parar de comprar, desculpe a palavra, essas porcarias prontas, tá certo? Isso daqui cai no chão, um abraço, acabou, não tem nada que eu uso daqui. O display eu uso. O display você pode pegar e usar. Gente, tem uma tendência forte de desenvolvimento do celular customizado. Você já imaginou? A Madonna, você acha que a Madonna, você compra a mesma roupa que a Madonna usa na loja? Não compra. Mas você compra o mesmo celular que dela, que ela usa iPhone. Só que a Madonna vai começar a fazer o celular dela. E vão ter nerds, geeks especializados em
Desenvolvimento de celulares customizados. A Madonna, ela gosta de celular, ela não é ecológica, ela gosta da cobertura toda de jacaré, e não sei o que lá e tal, né? E ela gosta de tal recurso eletrônico, ela já quer uma conexão com a casa dela. E o circuito do telefone celular pode ser customizado. Tem aparelhos, só o miolo do aparelho vendendo nos Estados Unidos por $120, já com GPS e GPRS. Então você pega lá um componente de $120 e faz seu telefone celular do jeito que você quer. Esse é o futuro. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica, né? Então essa daqui é uma frase muito famosa, que tem muito a ver com isso tudo. Além de tudo isso, tem o fenômeno das redes wireless, né? Então agora está tudo muito mais fácil, porque você já não tem mais aquela história de fiação, que antes era o grande impeditivo do desenvolvimento todo. Então, o que acontece? Nós temos muitas opções de desenvolvimento de hardwares, se você for um nerdão assim, daqueles de escovar bit mesmo, né? Mas a realidade é que muitas das tecnologias são ou difíceis na parte da eletrônica ou difíceis na parte da programação. É muito comum você pegar gente de eletrônica que não programa e gente que programa que não faz eletrônica. Porque é tão difícil cada uma das duas áreas que é difícil você ficar bom nas duas. Então o que acontece? As linguagens, como linguagem C, bota muita gente para correr. Ferramentas de desenvolvimento, muitas vezes as pessoas usam editores, notepad e tal. São ferramentas que não trazem a melhor produtividade, não causam uma sensação de bem-estar. Que tem que ter, o desenvolvedor, quando está escrevendo um código, tem que ter uma sensação de bem-estar, senão ele arrebenta com o teclado, notebook, né? Fica nervoso e tal. Muitas preocupações de baixo nível, problemas de voltagem, colocar diodo para não queimar o dispositivo. São problemas que muita gente quer controlar uma tomada com um relé, mas não quer saber o que é um diodo, para que serve um diodo. Então isso acaba não sendo acessível à grande maioria dos desenvolvedores. E foi com esse ideal todo que a Sun começou a projetar o que seria um dispositivo pequeno, portável, com comunicação de rede sem fio, com bateria que tivesse alguma duração razoável, uma bateria leve, um dispositivo leve e que permitisse a conexão de outros componentes dentro desse dispositivo, né? Memória suficiente para que ele seja programado sem muita... dependendo do dispositivo que você vai programar, você tem lá muitas vezes 2K de memória, né? Então quando você vai pegar uma variável int, o pessoal de Java, por exemplo, é tudo int, né? Você já começa a tomar um certo cuidado. Opa, vou pôr um byte aqui porque eu não vou gastar um int com isso, né? Então, de certa forma, esse dispositivo tem uma memória perto dos outros, né? É uma memória de elefante. Eu estava lembrando outro dia de uma história. Meu segundo computador que eu tive foi um MSX, né? E quando saiu o disquete de 3,5 polegadas, de 720K, ainda era face simples, porque eu andava na Santa Efigênia e nos banners dos computadores falava assim: cabe a Bíblia dentro do disquete, né? Então eu achei engraçada a história, né? Cabe a Bíblia, né? Então hoje em dia a unidade Bíblia para armazenamento ficou irrisória, né? Bom, ele tem muita capacidade de processamento. A gente está falando desse dispositivo, a gente não está falando de microcontrolador, a gente está falando de microprocessador, tá certo? E ele tem a programação, permite a programação OTA é a abreviação de Over the Air, só um outro nome para rede sem fio, para que não fosse confundido isso com então ele vai conectar na Wi-Fi. Não é isso, é uma rede sem fio que não é a Wi-Fi convencional, né? Então ele fala Over the Air. Muito bem. Com o Sunspot, a programação toda é feita em Java, né? Para quem programa Java e programa C, ou Java e C++, ou Java e Python, Java e qualquer outra linguagem, sabe do conforto que é
você ter a sintaxe da linguagem Java, a semântica e a orientação a objetos do Java para programar. Você vai fazer um simples robô que anda para frente, anda para trás e tal, isso daí você vai dissolvendo em várias funções, quebrando em várias subfunções. Quando você vai ver, você tem lá uma coleção enorme de funções, todas desconectadas e tal. Com a questão do Java, nós temos toda a estrutura da linguagem orientada a objetos, e isso permite que seu código cresça de uma maneira muito mais organizada e de uma maneira muito mais reaproveitável. É muito comum desenvolvedores de hardware pegarem